Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a lição a cada semana. E nós estamos entrando um novo ano e também um novo trimestre. E o tema do trimestre da semana está relacionado ao livro de Salmos. E o tema dessa semana é como ler Salmos. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, esteja conosco nos momentos que se segue a estudar a Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. O livro de Salmos, ele tem muito a ver com a questão de poesia, cânticos, louvores, mas muitas profecias também estão no livro de Salmos. E Jesus, depois de ressuscitar, explicou para os discípulos, e eles não estavam entendendo o que tinha acontecido, né, com a morte dele e a ressurreição. Em Lucas 24, 44, 45, fala sobre o cumprimento das profecias, e muitas delas estão escritas no livro de Salmos. Diz aqui, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Então Jesus tinha falado várias coisas para eles estando ainda com eles, mas eles não tinham entendido ou não tinham levado em conta. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, né? Jesus explicando, né? Onde? Na lei de Moisés. Quem é a lei de Moisés? São os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Nos profetas, são todos os livros, né, até chegar a Malaquias, né, porque não existia o Novo Testamento. E nos Salmos. Então, Jesus fala também que no Salmo tem muita coisa escrita a respeito dele. E diz, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então, Jesus considera as Escrituras quais livros? Todos os livros que a gente hoje diz que é Velho Testamento são de fato as Escrituras. E Jesus está citando depois da ressurreição dele esses livros. Então, a importância desses livros continua valendo. Mateus 1, 22, 23 diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso está lá em Isaías, revelado, né? Essas passagens aqui. Também em Mateus 26, 54 e 56 diz, como, pois, se cumpririam as escrituras? O próprio Jesus está citando. Que dizem, assim convém que aconteça. Então, as escrituras revelam o futuro e esse futuro vai acontecer. Então, disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas, varapaus para me prender? Todos os dias, Jesus citou, que me assentava junto de vós, ensinando no templo e não me prendeste. Aí Jesus disse, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, Deus, nós podemos ver o valor e a importância das escrituras. Deus zela para que as profecias que foram reveladas aos profetas, para que elas se cumpram, para a gente ter certeza que a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro comum. Então, todos os discípulos deixando fugir. Então, já estava escrito também que os discípulos iam deixar Jesus e fugir no momento de dificuldade de Jesus. Que coisa, né? E aqui também fala em Marcos 15, 25 a 28. E era a hora terceira, e o crucificaram. A hora terceira, na verdade, terceira você soma, né? A hora terceira é mais ou menos 3 da tarde, né? Mais ou menos 15 horas, 3 da tarde. Aqui diz, e por cima dele estava escrita acusação. Diz que aqui como acusação, né? Rei dos judeus. E crucificaram ele, com ele, né, junto com Jesus, 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas diz que isso já estava escrito nas Escrituras. E com os malfeitores foi contado. Apesar de Jesus não ser um malfeitor, ele foi morto do lado de 2 malfeitores. Deus é o nosso Deus de graça e misericórdia. Para mim e para você. Você lê a Bíblia com um coração sincero, estudando as passagens da Bíblia, estudando as profecias, você vai entender que Deus está conosco, assim como está com você. E que as Escrituras servem como uma luz para nos guiar. Então, aqui, 1 Crônica 16, de 7 a 9, diz assim, então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Então, muitos dos salmos eram cânticos de louvor, mas no meio desses cânticos de louvor existia o quê? Profecias.
Diz aqui: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Então, o propósito do livro de Salmos, dos cânticos e dos cânticos ainda hoje, deveria ser o quê? Para nós falarmos de Deus, invocar a Deus, fazer conhecidas as obras de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus, cantar, recitar salmos e falar atentamente das coisas que Deus fez por nós. Neemias 12, verso 8 diz: e os levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, e estes seus irmãos dirigiam os louvores. Então, existe o ministério de louvor ainda nas igrejas, e isso faz parte, né, da adoração a Deus. A adoração a Deus é você orar, é você cantar, é você recitar, é você ler a Bíblia e confiar na palavra de Deus. Tudo isso faz parte da adoração. Salmo 18, verso 1 a 2 diz assim: eu te amarei, ó Senhor. O Senhor, na verdade, aqui é Yahvé. Então, eu vou falar Yahvé. Eu te amarei, ó Yahvé, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo. Então, Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza é um lugar de seguro, onde você está seguro. O Senhor é meu rochedo, ou seja, rocha é um lugar que tem base, fundamento, onde você não vai, né, ruir. Aquele lugar não vai, você não vai sucumbir naquele lugar. Então, Deus, o Senhor, é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Que esse Deus também seja para você um rochedo, um lugar forte e um libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, Deus também serve para nós de quê? De escudo. Força da minha salvação, meu alto refúgio. Um alto refúgio é um lugar onde você se esconde e você está protegido. Então, Deus deixa esses livros, né, das Escrituras, inclusive o livro de Salmo, para nós entendermos quem é Ele e como Ele trabalha na minha vida e na sua vida. Aqui, Salmos 30, verso 1 a 2 diz: exaltar-te-ei, ó Yahvé, porque tu me exaltaste. Então, Deus, às vezes, exalta nós para uma determinada situação, para condição que a gente não pensava, Ele nos coloca, assim como Ele colocou José, né, do Egito, né, colocou Daniel num grau de importância, e outras pessoas também no passado. Não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então, às vezes, a gente tem muito inimigo. Tem inimigo? Temos. Tem inimigos que estão contrários a você porque você está com Deus. Esses são os inimigos aqui. Ó. Deus não vai deixar que aqueles inimigos seus, que porque você segue a Deus, se alegrem sobre você. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Deus também, se nós clamarmos a Ele e for para o nosso meio, Ele também pode nos sarar. Sarar de quê? Nossas doenças físicas, doenças espirituais, doenças mentais, doenças, né, de qualquer fonte ou origem. Se nós clamando a Deus, Ele pode nos atender e nos sarar. Você quer ser sarado? Clame a Deus em oração. Busque a Ele. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como é que a palavra de Deus vai habitar em nós? Nós temos que ler diariamente, temos que meditar na palavra de Deus, temos que clamar a Deus, aprender com as vidas dos outros que viveram, aprender, né, a palavra de Deus. Então, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, a palavra de Deus serve não só para nós, pessoalmente, mas também, se nós aprendemos, temos comunhão com Deus, vai servir também para a gente exortar, aconselhar outras pessoas. Com o quê? Com salmos. Então, você envia um salmo para uma pessoa num momento de grande dificuldade, e para ela vai ser um bálsamo. Ou um hino, você pode enviar um hino, né, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Use os meios que Deus te deu, tecnológicos, para ajudar alguém. Ore para essas pessoas, envie um salmo, um hino, um cântico espiritual que você percebe que as pessoas estão necessitando. Isso também você pode receber isso em algum momento, né? Que vai ser para o seu bem também. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, no meio da crise, nós podemos cantar. Tem crises que não há solução imediata, mas quando a gente louva a Deus, nós melhoramos.
É por isso que aqui fala em Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Você está aflito? Eu estou aflito. Você pode estar aflito. Nós temos aflições diárias, né? Mas se nós estamos aflitos, diz, ore. Então, se você está aflito, ore. Esse é o caminho. Está alguém contente? Cante o quê? Louvores. Então, ore quando você estiver aflito. E quando Deus te der a libertação, cante louvores de agradecimento, de reconhecimento. Salmo 50, verso 14 diz, oferece a Deus sacrifício de louvor. Então, o louvor também pode servir de sacrifício para nós, para Deus. Você cantar alguém com coração para Deus, com coração sincero, é um sacrifício de louvor. E também Deus pede que nós paguemos a Ele, o Altíssimo, os nossos votos. Votos são aquelas promessas que nós fazemos. Às vezes, nessa passagem de ano, você fez alguma promessa. Se essa promessa for de acordo com a vontade de Deus, pede poder a Deus para cumprir esses votos. Para você cumprir esses votos. Se não for, pede perdão a Deus. Renova seus votos. Também, se você não vê que não tem condição de votar, não vote. O salmista, quem são os salmistas? Tiveram vários. O rei Davi escreveu vários salmos. E nos salmos que ele escreveu, muitos dos salmos estão relacionados com Jesus e com a vinda de Jesus. Tanto a primeira, como a segunda, como a terceira. E que maravilha, né? O Novo Testamento atesta a autoria de Davi de vários salmos. O Novo Testamento. Numerosos salmos foram compostos pelos músicos levitas do templo. Então, tinha músicos que eram levitas do templo também, que cantaram inspirados por Deus. Imagine. Por exemplo, o Salmo 50, Salmo 73 a 83 de Asaf. Salmo 42, Salmo 44, 49, 84, 85, 87, 88, dos filhos de Corá. Salmo 88, também de Emã, o Ezraíta. Salmo 89, de Etan, o Ezraíta. Também tem salmos, né, de Salomão, 72, 127. Salmo de Moisés, que é o 90. Então, existiram vários autores, mas eles eram guiados, inspirados por quem? Por Deus. Por isso que estão nas Escrituras. Salmo 25, de 8 a 10, diz, bom e reto é o Senhor. Então, Deus é bom, no sentido de fazer o bem. Deus te faz o bem para nós. E também Deus é reto. Reto no sentido que ele não há desvio. Deus está sempre nos guiando no caminho correto. O reto. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Quem não é pecador? Todos nós. Eu sou pecador. Estou aqui falando para você, mas eu me reconheço como pecador. Mas eu aprendi o que está escrito. Diz aqui que Deus pode me ensinar o caminho. E eu peço a Ele que me ensine a cada dia. Guiará os mansos em justiça. Que manso aqui? Manso é a pessoa que está aos pés de Jesus, aos pés de Deus, dia a dia. Deus diz que vai guiar essas pessoas. Você quer ser guiado? Então torne-se manso. Manso para com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Aos mansos ensinará o seu caminho. Quem é o manso? A pessoa humilde na presença de Deus. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Imagine. Todas as veredas são caminhos. Ou seja, todos os caminhos que Deus está nos guiando, meus irmãos, são misericórdia. Ou seja, Deus tem tido misericórdia de mim e de você. Apesar de tanto problema e dificuldade que às vezes nós temos passado. Mas podia ser muito pior, porque nós clamando a Deus, Deus tem misericórdia. E elas são o quê? Misericórdia e verdade. Para aqueles que guardam a sua aliança. E os seus testemunhos. O que são os testemunhos? As Escrituras. Então, se você decidir guardar a aliança, o que é a aliança de Deus conosco? É os mandamentos. E a Bíblia diz que o sinal dessa aliança é o dia do sábado. Está lá em Ezequiel. Né? Ezequiel capítulo 20, né? Verso 12, diz que o sábado é um sinal ou aliança. Né? Diz aqui, ó. Também lhe deu os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. No verso 20 diz, né? Santificai os meus sábados e servirão de sinal ou aliança entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então,
A aliança de Deus é o quê? Os mandamentos de Deus com a humanidade. E o que são testemunhos? As Escrituras. Você tomar decisão de guardar os mandamentos de Deus e seguir as Escrituras, Deus diz que vai te guiar por caminhos de misericórdia e verdade. Amém? Você quer esse caminho? Eu quero. Aqui diz Salmos 88, verso 1 e 2. Yahvé, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite. Então, muitas vezes nós vamos ter que clamar a Deus dia e noite. Eu tenho coisas que eu tenho clamado a Deus dia e noite. E tem demorado. Não vou dizer para você que já foi atendido, não. Tem passado bastante tempo. Mas Deus vai me ouvir. Ou ele já ouviu e ele vai resolver. Pode ser que não seja da maneira que eu penso, mas que ele vai resolver, ele vai. Ele é meu pai. Ele também é seu pai, se você quiser. Seu pai, seu criador. Você quer aceitar ele como seu pai e seu criador? Aceite. Pode ser o máximo bem. Chegue a minha oração perante tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então, se nós temos Deus como Senhor e Pai, ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor. Às vezes nós temos que clamar de noite, porque tem coisas que Deus quer que nós clamemos. Ou seja, oremos com insistência para ser atendido. E Salmos 3, de 1 a 3, diz assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Eu, na minha vida, tenho muitos adversários, viu? Muitos. E eles têm se multiplicado. São muitos que se levantam contra mim. Pode estar acontecendo com você também. Muitos adversários se levantando contra você. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele. Alguns já chegaram para mim dizendo que eu nunca ia prosperar na minha vida, porque eu tomei a decisão de seguir a Deus. Tomei a decisão de seguir as profecias, né? E também tomei a decisão de ouvir os conselhos que Deus revelou a irmão como um profeta. Porém, tu, Senhor, é um escudo para mim. Mas Deus é um escudo. Escudo é para que serve o escudo? Para defesa, proteção. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, Deus, no momento certo, ele pode exaltar a minha cabeça, também pode exaltar a sua. Meu irmão ou minha irmã. Você pode chegar a vencer. Salmo 33, versos 6 e 9 diz também: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Deus só falou. Diz aqui, pela palavra. Todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Os livros de Salmos também servem para nos revelar as verdades eternas. Diz que pela palavra de Deus foram feitos os céus. E aí você chega lá em João, Evangelho de João. João diz: quem é essa palavra aqui? Olha que maravilha. João 1. Diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Sabe o que essa palavra verbo no original é? Logos, ou palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é essa palavra aqui? O João explica que essa palavra é Jesus. Diz que a palavra se fez carne, 1 verso 14, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E aqui no Salmo está falando justamente o quê? Que foi feito pela palavra. Foi feito por quem? Por Jesus. Todo o exército deles, pelo Espírito de sua boca. Diz que Deus, ou Jesus, o Pai, Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ajunta as águas do mar como num montão. Imagina, as águas do mar Deus consegue ajuntar num lugar. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temer é respeitar. Ter suprema consideração por Deus. Temam-no todos os moradores do mundo. Sabe por quê? Porque ele falou e foi feito. Então,
Então Jesus, né, falou, haja luz, e houve luz. Mandou e logo apareceu. Que graça, né? Então, o Salmo revela para nós grandes verdades eternas. Salmo 109, verso 5, 8 diz assim: E me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Isso aqui está no livro de Salmos. E você vai ver que isso aqui é ligado a quem? A Jesus e Judas. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne um pecado. Sejam poucos seus dias e tome outro seu ofício. A gente lê isso aqui, né? Pode pensar, né, que não tem nada a ver com Jesus, pois tem tudo a ver. Porque aqui no livro de Atos fala, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Essa mesma passagem aqui, ó. E o outro tome o seu ofício. Então aqui está falando de quem? De Judas. Quando eles fizeram os sorteios, né, entre, né, José, chamado Barsabás, e o sobrenome Justo, e Matias, né, diz que Matias, no sorteio, assumiu o lugar de Judas. E eles reconheceram que estava já escrito no livro de Salmos, e essa passagem de Salmo aqui, 109, que alguém ia estar com Satanás à sua direita. A Bíblia diz que quando Satanás entrou em Judas, ele foi lá trair Jesus. E traiu Jesus com um beijo. E Judas, né, deu o mal pelo bem que Jesus fez por ele. Teve ódio pelo amor que Jesus fez por ele. Pois, meus irmãos. Diz que sejam poucos seus dias. Judas morreu, depois se enforcou. E outro tomou o seu lugar, o seu ofício, que foi Matias. Não é? As profecias aqui. Tem mais, muito mais. Aqui nos diz, em Romanos 8, 26, 28, qual é o propósito das Escrituras? Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém. A gente vai fazer uma oração, você faz um louvor, você faz um cântico, você não sabe fazer isso de forma perfeita. Mas diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você, passa a guiar você. Se você for humilde e aceitar a guia de Deus, ele vai te guiar, o Espírito Santo vai te guiar. Né? E ele te guia, né? E diz aqui que quando você ora, ele corrige, né? Aperfeiçoa sua oração. Diz, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Maravilha. Por quê? Porque diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Então, Deus, quando você faz oração por você, por seu irmão, por seu familiar, até por um inimigo, o Espírito Santo aperfeiçoa essa oração na presença de Deus, o Pai. E o que faz? Deus passa a conduzir todas as coisas. Vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse verso aqui é muito profundo. Todas as coisas, mesmo as coisas ruins, os problemas, a dificuldade, estão dizendo aqui, se você segue a Deus, se você ora a Deus, ele vai conduzir isso tudo para o bem seu e daqueles que amam a ele, Deus. Oh, glória! Que maravilha! Salmos 22, 7 e 8 diz assim: todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Fizeram essa citação aqui com Jesus, quando Jesus estava na cruz. Disseram até, desça da cruz, você não salvou os outros? Se você salvou os outros, por que você não desce da cruz?
E você lê Salmo 22, tem várias passagens ligadas a Jesus. Vou explicar outra aqui, ó. Salmo 22, versos 16 e 18. Pois me rodearam cães. Cães aqui, no original, é cães mesmo. Mas quem são esses cães? São pessoas que estão sendo guiadas por Satanás. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram, meus irmãos, as mãos e os pés. Isso aqui é Jesus, né? Se você tiver dúvida, ela cabe agora. A pessoa que escreveu esse salmo aqui não teve as mãos traspassadas, nem os pés. Quem é que teve a mão traspassada? Os pés? Jesus. E aqui está claro, meus irmãos, que Jesus não foi furado, não foi o pulso, sim as mãos e os pés. E diz, poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Tem mais. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Até o detalhe das vestes que Jesus tinha, que eles fizeram um sorteio, porque era uma peça única. E aqui em Mateus 27, 34, 35, está justamente mostrando o fato da profecia que foi revelada em Salmo muitos anos antes de socorrer. Diz, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel para Jesus. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte. Meu Deus. Olha, não há opção de existir outro Jesus, meus irmãos, ou minhas irmãs. Não há. Jesus é o único. Ele cumpriu a profecia no tempo correto, exato. Se aparecer outro, é falso profeta. Para que se cumprisse tudo o que foi dito pelo profeta. Aí, lá no Salmo 22. Repartiram entre si as minhas vestes, sob a minha túnica lançaram sortes. O Salmo é um livro de poesia? Mas eu encontro muita profecia no livro de Salmos. Deus já me fez entender tanta coisa que é relacionada a Jesus no livro de Salmos. E Jesus mesmo diz que está lá escrito. Nosso Senhor Jesus. Salmo 16, 8 a 10 diz assim, ó, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Aparentemente não tem nada a ver com Jesus, né? Vamos continuar. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Então está dizendo que a carne dessa pessoa vai repousar segura. Segura de quê? Pois não deixarás a minha alma no inferno. A alma é você, é a sua pessoa, por completo. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Esse santo aqui está em maiúsculo, é Jesus, meus irmãos. Jesus não morreu, mas não passou pela corrupção. Isso está explicado lá em Atos 13, de 32 a 37. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, fazendo o quê? Ressuscitando a Jesus. A promessa que Deus tinha dado por quê? Aos profetas, ao povo de Israel, Deus cumpriu o quê? Ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo, meus irmãos, no Salmo está citado. Meu filho tu hoje te gerei. Tem outro salmo dizendo isso também. Meu filho hoje te gerei. Que graça. E o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Diz-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então é alguém descendente de Davi. Quem é esse descendente de Davi? Porque Davi morreu e participou da corrupção. Por isso também outro salmo diz, não permitirás que teu santo veja a corrupção. Olha aí, que salmo? Salmo 16. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Ele morreu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Ou seja, o corpo de Davi sofreu a corrupção, foi decomposto. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Jesus ficou 3 dias somente. E já foi ressuscitado. Não passou pela corrupção. Tá vendo? Tá onde? No Salmo 16. Salmo 121, de 1 a 3, diz assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? De onde vem teu socorro? Eu fico pensando às vezes para mim, tem algumas coisas, eu fico avaliando, de onde vem o meu socorro? Tá na Bíblia. O meu socorro vem de quem? Do Senhor. Quem é esse Senhor? Aquele que fez o céu e a terra. O teu socorro também vem dele.
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Amém? Nosso Deus é a rocha. Não é nem uma rocha, porque a rocha pode ser qualquer. Ele é a rocha, no sentido de a base, o fundamento de todas as coisas. Segundo Pedro 1, verso 19 e 21 diz assim: temos muito firmemente a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. O que é estar atento aqui? Lendo, orando e buscando a Deus para você entender. Como a luz que alumia em lugar escuro. Né? Para que servem as Escrituras? Tanto o Novo Testamento como o Velho. Até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Quem é a estrela da alva aqui é Jesus. Jesus surge em tua mente. Sabendo primeiramente o quê? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo quê? Pelo Espírito Santo. Tá vendo? Para que servem as Escrituras? Para mim e para você. Para que nós sejamos guiados e saiamos desse lugar escuro. Que lugar escuro? A terra como um todo é um lugar escuro. Nós estamos envoltos em trevas. Mas a Bíblia diz aqui em Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos que o invocam. Como é que a gente invoca a Deus? Em oração. Pode orar visivelmente ou pode orar em pensamento. Você está trabalhando, fazendo uma coisa, ora em pensamento. E diz de todos que invocam em verdade. Se você buscar Deus em verdade, Deus vai estar perto de você. Você quer que Deus seja perto de você? Eu quero. Ele está aqui comigo. Ele que está guiando aqui essas palavras que eu estou explicando para você. João 16:3. Quem é que está aqui conduzindo a esse estudo? A Bíblia diz: quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, Espírito Santo. É o Espírito de quê? De verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Isso é, para mim, isso é a maravilha, meus irmãos. E aqui a verdade, para mim, envolve aqui tudo que você imagina. Ciência, metafísica, física, ciência como um todo. Tudo que envolve a busca da verdade, o Espírito Santo vai estar conduzindo. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, no seu trabalho, busque a Deus, busque que o Espírito Santo de Deus te guie em toda a verdade. E aí você vai se acontecer isso. O que vai acontecer contigo? João 8:32 responde: conhecereis a verdade, e a verdade vai o quê? Te libertar. E aí, muitos dos trabalhos que você está participando, talvez não seja o trabalho que Deus queira que você esteja participando, trabalhando. Talvez você tenha mudado de profissão. Tem alguns trabalhos que destroem a vida das pessoas, que levam as pessoas à perdição, né? Por exemplo, bares que vendem bebidas alcoólicas. Você não pode estar num bar desse e dizer que está seguindo a Jesus. Determinadas plantios de colheita, né, de alguns, por exemplo, a maconha, ou papoula, ou a cocaína, você não adianta você participar disso. Porque isso aí não, Deus não vai estar com você nisso. Então, alguns outros alimentos que fazem mal, né, como o chá, mate, o café, né, ele serve para remédio, mas para ser tomado como bebida, como água, faz mal, muito mal. Então, você, às vezes, está envolvido, né, na indústria da diversão, né, ou de outras atividades, né, que não estão de acordo com a Bíblia. Ore a Deus para que Deus te revele a verdade. E quando você conhecer a verdade, você vai ser o quê? Livre. Livre para escolher um novo caminho, um novo rumo. Eu escolhi minha profissão. Eu sou professor hoje, não sou, também sou engenheiro, mas muito das minhas decisões está relacionada com isso aqui. Eu decidi ensinar as pessoas, para as pessoas conhecerem a verdade. Por isso que eu estou aqui também com você. Sabe por quê? Porque João 17:17 diz assim: santifica-o na tua verdade. Nós só somos santificados na verdade. E diz o que é a verdade? A tua palavra.
Então, meu irmão, ou minha irmã, Deus quer que você seja santo, separado. Como é que você vai ser santo? Pela verdade. Pela palavra de Deus, você vai ser santificado. Lendo a palavra de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, ele vai te guiar em toda a verdade. E você vai ser livre. Aí, alimentos que você comia antes, você não vai comer mais. Você vai estar livre para não comer. O estilo de vida que você vivia antes, você não vai mais seguir esse estilo de vida, porque Deus vai te libertar. Não vou dizer que isso vai ser instantâneo, mas se você clame a Deus, invoque a Ele de verdade, em verdade, e Ele vai estar contigo até o dia que você alcança a vitória. E diz Deuteronômio 32:4, Ele, nosso Deus, é o que? A rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Todos os caminhos de Deus justos são. Você pode estar envolvido numa trama, numa dificuldade que você acha que não é possível você se libertar. Você pode estar até possesso por algum demônio. Ou você pode, pode estar endemoniado também. Mas se você orar a Deus na tua mente, de forma sincera, e se existe demônio dentro de você, Deus pode te libertar. Porque aqui diz que porque todos os caminhos de Deus são justos. Deus é a verdade, meus irmãos. Você conhecia a verdade? Não. A verdade não é uma coisa, não é um objeto, não é a ciência. Deus é a verdade. E glória. Graças a Deus, isso me foi revelado. Nele não há injustiça, meus irmãos. Deus não é injusto. Ele é justo e reto. Amém? Que Deus te dê a vitória sobre as lutas que você está travando. Que você alcance a libertação em Cristo Jesus. Que Deus te dê um bom fim de semana para ti e teus familiares. E já deseja-te um feliz sábado. Começa quando? Pôr do sol da sexta a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.